Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para uma edição especial do TCM na TV, a primeira de 2025. Receberei aqui o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, o conselheiro Antônio José Guimarães. Ele vai explicar como os novos gestores, esses eleitos agora em 2024, devem atuar nesses primeiros meses de mandato. Ele vai explicar também de que forma o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará impacta positivamente na vida da população no seu dia a dia, melhorando as políticas públicas, assim como também como os cidadãos e cidadãs podem atuar na fiscalização das contas públicas. Então, fica aqui comigo que voltamos já. E a nossa entrevista de hoje é com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, conselheiro Antônio José Guimarães, que já está aqui nos nossos estúdios. Presidente, muito obrigado pela sua participação. E para começar esse nosso bate-papo, que leva esclarecimento aos nossos telespectadores, aos gestores municipais e à população de modo geral, estamos no início das gestões municipais, tanto de prefeituras para vereadores, presidentes de Câmara, que ainda vão começar os seus mandatos legislativos a partir de fevereiro. Mas é importante que todos estejam atentos a esses primeiros passos, podemos assim dizer. O senhor, enquanto presidente, enquanto conselheiros e anos de estrada de vida pública, quais dicas, quais os principais pontos de atenção que esses gestores municipais paraenses precisam ter? Eu é que agradeço, Marcelo, a chance de estar podendo falar com nossos telespectadores e aqueles que nos assistem. É importante os gestores, presidentes de Câmara, os prefeitos eleitos, terem consciência que eles precisam prestar informações para o Tribunal de Contas e para a sociedade. O Tribunal de Contas tem atenção ao nosso calendário, está no nosso site, as obrigações que eles têm que fazer, têm que apresentar durante o seu início de mandato e durante a sua gestão também. Entendeu? E a sociedade, o trabalho que eles vão desenvolver. Afinal de contas, nesta eleição que se passou, 81 prefeitos se reelegeram, tiveram a sua administração aprovada e nós temos cerca de 63 novos gestores que nós precisamos dar atenção porque eles estão em início de mandato. Esses que se reelegeram já sabem como é que o tribunal funciona e como é que o tribunal atua e quais são as responsabilidades dele junto ao nosso tribunal. E os novos prefeitos, que nós precisamos ter atenção com eles, na formação das suas equipes, prestar esclarecimentos à sociedade, ter atenção às obrigações deles junto ao tribunal. É importante eles terem noção de que a gestão deles é observada não só pelo tribunal, como pela sociedade. É assim que o tribunal funciona, é assim que nós precisamos ter as nossas relações. O tribunal hoje, ele é um amigo, é um parceiro das prefeituras e dos gestores, no sentido de ajudar nas políticas públicas, estar sempre prestando atenção na administração deles, ajudando. O tribunal hoje é tempestivo na análise das prestações de contas, a análise da prestação de contas, a aprovação ou não da prestação de contas dos gestores é uma obrigação do tribunal, nós não vamos abrir mão disso, mas hoje em dia é uma política dos tribunais de contas, você ajudar nas políticas públicas, ajudar os gestores na condução das diversas políticas públicas, não só na educação, na saúde, na assistência social, no meio ambiente e nas demais. E, presidente, sobre essa questão de parceria, como o senhor ressaltou, é sempre importante evidenciar isso, saber que o gestor, as gestoras, elas podem contar com o tribunal para aprimorar suas gestões, entregar aquilo que a sociedade precisa, e a parceria é andar juntos, uma via de mão dupla. Então também é importante nesse início os gestores municipais, os prefeitos, os secretários, os presidentes de fundos, de autarquias municipais também fazerem cadastro dentro dos sistemas do tribunal, para eles poderem receber a informação, receber os dados de notificações e outros, até porque muitas das vezes o próprio tribunal encontra dificuldade sobre isso, de estar localizando esse gestor de uma forma oficial
para que ele esteja por dentro até da própria administração dele, né? É obrigação deles informarem como eles podem ser localizados pelo tribunal. Afinal de contas, quando nós fazemos notificações, eles precisam responder. E se não responder, eles são reversos. E aí você dificulta muito a posição dos gestores. Eles já se prejudicam, né? Eles já se prejudicam. Mas o tribunal, hoje em dia, por ser tempestivo, nós procuramos ajudar nas políticas. É importante que eles tenham consciência, eles fizeram compromisso com a sociedade. Quando eles foram disputar a eleição, eles fizeram promessas a serem cumpridas junto à sociedade. Eles precisam cumprir isso aí. Eles têm compromisso com a sociedade e também com o tribunal. Você veja que hoje em dia nós temos as prestações de contas, elas têm várias oportunidades para tramitar no tribunal. Às vezes, hoje nós analisamos as prestações de contas do ano de 2023 durante o ano de 2024, ou seja, durante a análise da prestação de conta, eles têm oportunidade de, se estiver faltando um documento, de apresentar o documento, mas eles precisam também ter atenção, não só com o tribunal, mas com a sociedade, ter uma boa educação, uma boa saúde, educação na idade certa da primeira infância, ter a merenda escolar, na saúde, os postos de saúde estarem abastecidos, os hospitais funcionando regularmente, assistência social. Hoje nós temos problemas com assistência social, nós precisamos dar atenção a isso. As questões do meio ambiente, que não é o meio ambiente, é o ambiente inteiro, tem desmatamento, onde tem atenção com isso, mas tem que ter saneamento básico, ter atenção com essas questões, porque isso aí, o saneamento, quando não é bem feito, coleta de resíduos sólidos, quando não é bem feito, ela reflete na saúde da população e reflete nos postos de saúde. Você precisa ter mais atenção a isso. Essas questões são questões importantes. Nós vamos abrigar agora a COP 30 no nosso estado. Nós temos parceria com o governo do estado do Pará, com o SEBRAE, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Essas nossas parcerias, inclusive, elas se espraiam para o Marajó. Nós tivemos um programa muito exitoso do GAEP Marajó, com todos os municípios do Marajó, que é um programa que teve repercussão nacional, conduzido pelo conselheiro César Colares, entendeu? Tivemos da primeira infância também com a conselheira Mara Lúcia, a Escola de Contas. Afinal de contas, no ano passado, em fevereiro, nós fizemos um evento grande no Maria Silvia Nunes, ali na Estação das Docas. Também tinha que tocar. No primeiro, mostrando a responsabilidade do gestor em último ano de mandato, que ele vai poder ter atenção, para poder transmitir uma administração saudável para o próximo prefeito ou na reeleição dele, entendeu? Tivemos no final do ano um grande evento para 2.100 pessoas, talvez o maior evento que o Tribunal de Contas já tenha feito no Brasil, de capacitação. Um marco histórico. Um marco histórico, com presença de 6 ministros do Supremo Tribunal, do TCU, ministro do Governo Federal, governador do Estado, vice-governador. Ou seja, nós tivemos um evento exitoso que nós procuramos dar para os novos gestores uma avaliação e uma noção da responsabilidade que eles têm que assumir junto à sociedade, e para isso o tribunal se presta a fazer esse tipo de programação, que é para poder preparar os nossos gestores para fazer uma administração que seja exitosa. Que era justamente essa próxima pergunta que eu vinha trazer para o senhor, que é como esses novos gestores, né, esses prefeitos, secretários, esses vereadores, eles podem, principalmente os novatos que estão no primeiro mandato, como é que eles podem se capacitar, né? Buscar informações técnicas, orientações junto ao tribunal para que eles consigam ter uma administração exitosa, como o senhor tem comentado. O tribunal, ele funciona agora, a partir de agora nós vamos fazer os cursos de capacitação. O que é o curso de capacitação? Nós vamos aos municípios, nós temos que atender os 144 municípios neste ano agora, nós vamos iniciar. Eu já combinei com o próximo presidente, que é o conselheiro Lúcio Vale, que é o próximo presidente. Eu, como
responsável pela Escola de Contas e os novos gestores, o vice-presidente, o conselheiro Daniel, o conselheiro César Colares, a conselheira Mara, nós vamos, e a conselheira Anne na questão das câmaras técnicas e o conselheiro Zé Carlos, ou seja, o corpo diretivo do tribunal, nós vamos agora aos municípios, nós vamos fazer capacitação em todos os municípios por região. O tribunal vai se deslocar com a sua equipe técnica, chamar os parceiros para trabalhar com a gente. É importante essa participação, porque o tribunal não se resume só à prestação de contas, nós temos que oferecer para a sociedade as oportunidades que eles possam usufruir do poder público. Afinal de contas, quem nos paga é a sociedade, nós precisamos dar atenção a ela e nós temos obrigação junto a ela. E política pública se faz com parceria, né, presidente? Fundamentalmente com parceria. Já combinei com o presidente, o conselheiro Lúcio, que a partir de fevereiro, se Deus quiser, nós já vamos começar os primeiros eventos nossos. E nós... Então já temos um spoiler aí para os gestores. E nós precisamos, com esses eventos, capacitar, principalmente, ter atenção com aqueles de primeiro mandato. Porque os que já estão, que são 81, que se reelegeram, esses já sabem como é o hábito, nós só vamos repassar a legislação, porque a legislação muda muito e nós precisamos dar atenção a isso e preparar as equipes técnicas para poderem superar as dificuldades que eventualmente possam ter. E já trazendo novidades, já que estamos falando de novidades para as gestões municipais, então, além do retorno, né, do início do Capacitação 2025, os gestores também eles terão outras oportunidades de capacitação ao longo do ano, em outros cursos, tanto presenciais quanto virtuais. Como é que a Escola de Contas do Tribunal para esse ano de 2025 está projetando? Nós vamos primeiro fazer a capacitação, que é a nossa, preparar as equipes técnicas dos municípios, dos gestores, para que eles tenham não tenham problema com a gerência das administrações, estejam preparados para cumprir as obrigações deles e nós capacitarmos eles para poder eles não terem dificuldade nas administrações. Isso é uma coisa importante, o tribunal vai continuar fazendo e é uma atividade rotineira do tribunal. Entendeu? Independente disso, qualquer gestor pode ir no tribunal a qualquer tempo. Você sabe que o tribunal, cada conselheiro tem os municípios que ele é relator. Então, eles já sabem quais são os municípios. Por exemplo, eu tenho meus municípios, aqueles municípios que eu tenho como fazer a fiscalização, eles me procuram, eu oriento. E, de forma geral, a Escola de Contas faz isso com a equipe técnica. Os tribunais de contas, hoje, eles têm equipe técnica muito qualificadas. E têm experiência, porque durante o ano, vários encontros nacionais ocorrem nas políticas públicas, na educação, na saúde, no meio ambiente, na assistência social e por aí afora. Eles têm encontro e têm novidade de políticas públicas. Então, o nosso quadro técnico, ele pode oferecer essas experiências para os gestores. É isso que nós fazemos. Como também o tribunal, na área de fiscalização, nós vamos atuar com drones, nós temos uma equipe técnica que nós... Teve um concurso público na administração da conselheira Mara. Na minha administração, eu chamei todos os concursados aprovados e nós preparamos equipes técnicas. Fizemos capacitação ano passado, através da Escola de Contas, para preparar esses funcionários para servirem aos gestores e às políticas públicas dos diversos municípios. E a você que está nos assistindo, só para entender, a Escola de Contas Públicas do TCM Pará, ela oferece cursos gratuitos, tanto presenciais quanto virtuais, não só para os gestores, mas também para toda a sociedade. Então, se você quer mais informações, confere aqui no site da Escola de Contas, tcmpa.tc.br/Escola de Contas. Presidente Antônio, ainda sobre esse processo de orientação, né, que já é uma prática do Tribunal de Contas, quais são os resultados que nós podemos citar nesse processo de orientação que é feito junto aos gestores? O primeiro resultado é o seguinte: nós temos hoje em dia uma baixa reprovação de contas.
E isso sempre foi um problema para os gestores. Dificuldade na aprovação das suas contas por diversos tipos de motivos, inclusive aqueles motivos, uns motivos que nem seriam suficientes para reprovar a conta, mas por falta de orientação e de capacitação dos servidores, você cria dificuldade. E outra coisa, ter atenção nas notificações do tribunal. É importante o gestor não ser rebelde nas suas informações. E a gestão não é só o prefeito, é ele e a equipe dele. Tem diversas pessoas que precisam prestar contas junto ao tribunal, secretários, gestores de órgãos. Então, essas pessoas precisam ter atenção a isso. O tribunal não se omite em fazer, em informar, em capacitar os gestores, porque isso é importante, é fundamental e isso reflete nas políticas públicas junto aos municípios, na melhoria da qualidade. É preciso o gestor ter atenção nas políticas que ele desenvolve, principalmente naquelas que refletem diretamente na população, como saúde, educação, recolhimento de lixo, essas coisas. Não é possível que a maioria dos municípios ainda do nosso estado recolha o lixo e deposite em céu aberto. Isso é uma questão que nós precisamos enfrentar hoje, que é uma questão de saúde pública. Até porque a lei ela já determinou, já ultrapassou os prazos de nós fazermos essas políticas nacionais de resíduos sólidos, né, presidente? Seguindo essa linha de raciocínio sobre as questões relacionadas às políticas públicas de saúde, educação, é um movimento nacional, não somente do TCM Pará, mas também de todos os tribunais de contas do Brasil, né, que haja uma mudança de postura que é ir além do julgamento da prestação de contas e das auditorias. Até mesmo as próprias auditorias, elas têm mudado o seu formato de atuação. Então, é essa busca pelo monitoramento e avaliação de políticas públicas com a finalidade principal de gerar impactos positivos na vida da população. Hoje é uma consciência nacional dos tribunais de contas, da ATRICON, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, que nós precisamos ir além de análise de prestação de contas. Nós não podemos nos furtar de oferecer apoio técnico e operacional para os gestores. É importante você ter consciência que é nos municípios que as coisas acontecem. Eu sou paraense, mas eu moro em Belém. Eu tenho que ter interesse, quando eu falo assim, o cidadão que mora em Abaetetuba, em Irituia, ele tem que ter consciência e cobrar também dos gestores que é lá que ele vive, é lá que ele precisa ter apoio, é lá que a política pública tem que funcionar. Então, os tribunais de contas, hoje em dia, eles têm essa consciência e têm equipe técnica nos diversos tribunais que podem oferecer aos gestores e aos prefeitos, aos presidentes de Câmara, orientação de melhoria de política. É importante isso ter presente, porque nós precisamos, os tribunais de contas não podem, com as equipes que contam, ficar só em análise de prestação de contas. Nós temos que ser mais próximos e úteis à sociedade, no sentido de ajudar a melhoria da nossa vida nos municípios que é onde nós vivemos. É assim que nós olhamos e é assim que o tribunal tem que funcionar. Em diversos momentos aqui da nossa conversa, o senhor ressaltou o trabalho do tribunal em prol da sociedade, né, em prol dos cidadãos. Como hoje em dia o senhor avalia essa participação social? Se o cidadão brasileiro, em especial paraense, ele está mais atento às questões da fiscalização, de onde está sendo empregado o dinheiro que ele paga nos impostos, se ele está mais inteirado das políticas públicas que ocorrem no município. Como o senhor faz essa análise do cenário atual? Eu acho o seguinte, nessa questão de natureza política. Nós todos fazemos política com P maiúsculo, que é a política que você, no sentido de melhorar a atuação dos gestores junto aos municípios. E nós precisamos ter consciência que essa melhoria, ela se traduz na avaliação, quando o prefeito se dispõe a ir para uma reeleição, quando ele tem um candidato que ele apoia. Se a política dele foi bem sucedida, ele se reelege
ele faz o sucessor dele. Quando não, ele tem dificuldade e as urnas é que vão dizer se ele foi bem ou foi mal. Isso aí é da vida pública, isso é democrático. Os tribunais, eles têm, hoje em dia, todos os gestores têm acesso aos nossos gabinetes e não precisa marcar audiência. Vai lá, diz o que está precisando, os tribunais fazem. E nós temos essa obrigação, viu, Marcelo, de ajudar nas políticas públicas, porque é o nosso dia a dia e é o nosso mistério, e nós temos que ter essa consciência. E a população ela se torna fundamental também nesse processo de fiscalização. Ela é uma grande aliada do tribunal, porque é ela que vivencia o dia a dia dos serviços públicos. E nós temos um canal de comunicação, que é a ouvidoria, que é o ouvido dos tribunais de contas junto à sociedade, que eles podem fazer sugestões, denúncias. E quando fazem denúncias junto à ouvidoria, nós temos como conselheiro a obrigação de apurar. E levam para o plenário também. Levam para o plenário, lá a decisão é do colegiado. Se ela é pertinente, não é pertinente, se tem uma obra parada, se o posto de saúde não tem remédio, a nossa equipe técnica vai e verifica. Quando a nossa equipe técnica vai no município, que ela vai ver, por exemplo, uma obra pública, se ele vai pernoitar, se eles vão ficar, eles vão também no posto de saúde para saber se tem médico, se tem remédio, como é que está o atendimento, dão uma passada nas escolas para saber como é que está a merenda escolar, se os alunos estão sendo bem atendidos, se a escola está em boas condições. Isso é obrigação do tribunal e nós fazemos isso porque isso é importante para a sociedade tem que nos enxergar como parceiro deles também na fiscalização da política pública. Ninguém é obrigado a ser prefeito, a ser presidente de Câmara. Já que você se propõe a isso, você tem a obrigação junto à sociedade de prestar conta daquilo que você faz. Isso é que é importante. É verdade. É servir, ser servidor público é servir a população. É isso mesmo, é isso por aí. Para você que está nos assistindo, mais um serviço que nós vamos dar aqui. O canal da ouvidoria, que o conselheiro Antônio José Guimarães comentou, é o 0800 200 21 25. Repetindo para você anotar aí, 0800 200 21 25. Presidente Antônio, muito obrigado pela sua participação. E para encerrarmos nosso bate-papo, a nossa entrevista de hoje, uma mensagem final para os nossos telespectadores, para os nossos gestores municipais, aqueles que estão na primeira viagem, podemos assim dizer, e aqueles que já têm uma maior experiência, e principalmente para a nossa sociedade, nossos cidadãos e cidadãs. A todos, a certeza que eles podem confiar no Tribunal de Contas, que nós estamos aí para ajudar não só os gestores, mas como a população. E também, eu estou encerrando o meu mandato agora no próximo dia 24 de janeiro. O conselheiro Lúcio Valha, que vai assumir, é um homem experiente, junto com a gestão do conselheiro Daniel, que já foi ex-presidente, o conselheiro César já foi ex-presidente, a conselheira Mara já foi ex-presidente, o conselheiro Zé Carlos também ex-presidente, e agora, daqui a pouco, eu também serei, daqui a um pouquinho vai ser a vez da conselheira Anne, no tempo dela, entendeu? Dizer que o conselheiro Lúcio com a equipe, eles estão como pessoas experientes, eles vão continuar, com certeza, a botar o tijolo deles nessa construção coletiva que nós fazemos junto ao Tribunal de Contas e na ajuda do gestor. Ele é um homem, como eu já disse, é um homem experiente, já teve diversos mandatos como deputado federal, foi vice-governador, já exerceu outras funções públicas, então ele tem condições de fazer uma grande gestão junto ao tribunal e dar sequência aos trabalhos que o tribunal vem fazendo ao longo do tempo, junto com os parceiros que nós temos e que são também importantes na condução dos tribunais. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, desejando a todos um feliz ano e que com muita saúde e paz para nós e para nossas famílias. Muito obrigado. Presidente José, novamente, muito obrigado. E não posso deixar a oportunidade de agradecer pela sua gestão, né, a sua contribuição a essa Corte de Contas e a toda a sociedade. Não só como servidor, mas também como cidadão.
muito obrigado. E a você que nos assiste, muito obrigado também pela sua audiência e não esqueça de seguir o TCM Pará nas redes sociais, Instagram, Facebook, X e também agora no nosso canal do WhatsApp, @TCM Pará. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.